Bem-vindo à Conexão Encaracolada. Hoje eu vou conversar com a Michele. Então, antes de tudo, eu quero aí que a Michele se apresente. Michele, por favor, fale um pouquinho sobre você. Obrigada, Alessandra, pela oportunidade. Satisfação muito grande estar aqui nesse momento. Então, meu nome é Michele, eu sou psicóloga. Já sou formada aí em psicologia desde 2013. Então, já faz quase 10 anos, né, que eu atuo aí com psicologia. E moro aqui em Palhoça, próximo aí, né, de Florianópolis, onde você está. Ô, Michele, vamos conversar um pouco, então, sobre essa tua profissão e sobre a necessidade das pessoas de, talvez, como é que eu posso dizer, precisar de um psicólogo. Eu vou ser bem sincera, eu fiz terapia a minha vida inteira e ainda faço. Olha. Mas quando eu era pequena eu não gostava muito. Me conta um pouco, primeiro me conta por que tu escolheu a psicologia. Então, eu nunca fui muito chegada aí nas profissões das exatas, né? E até, Alessandra, minha primeira opção, quando eu fui buscar um curso universitário, era fazer letras. É a tua Olha, formação, né? minha primeira formação. Era o português e inglês, eu tinha desejo. E daí, na época, a universidade que eu procurei não tinha esse curso disponível da maneira que eu queria entrar. E a psicologia era uma outra opção, né? Porque eu sempre admirei esse trabalho, né? De entender o comportamento das pessoas e de querer ajudar, né, as pessoas a também encontrarem aí as saídas para suas dificuldades, né? Legal. Então, sempre tive assim um jeito de estar muito no meio de gente, de trabalhar com grupos, né, de conversar, de ouvir. Então, eu via que ali era o meu lugar. E realmente essa faculdade trouxe isso para mim. Eu senti que, fazendo a faculdade, eu me identifiquei com o curso e com a minha profissão. Hoje eu sou uma pessoa feliz com a profissão que eu escolhi. Ah, que legal. Olha, Michele, sabe por quê? Tipo, todo mundo fala, ai, procura um psicólogo, mas procura um psicólogo porque praticamente é pra cuidar de louco, né? Tipo, sei lá, tô jogando aqui. Tipo, ai, se tá com problema. Mas às vezes não é só isso, né? Tipo, vai muito além disso. Às vezes é uma pessoa que realmente escuta, que possa te guiar, porque existe, eu acredito, tá, no fundo da minha alma, que existe muito preconceito em terapias. O que tu acha sobre isso? Sim, sim, é bem isso. É isso? Ainda, né, infelizmente, ainda se vê a psicologia como algo para loucos, né? Então, as pessoas não buscam, porque a partir do momento que eu busco, eu estou dizendo que eu sou louco, né? Então, eu estou Ah, afirmando isso. Então, às vezes, as pessoas vão e não contam, vão escondido, né? Justamente por esse preconceito, por achar que é para louco, e realmente, né, você aí que faz durante toda a sua vida e conhece, sabe que a psicoterapia ela vem para nos ajudar em qualquer dificuldade da nossa vida, né? Seja nos relacionamentos, seja na nossa vida profissional, seja nos relacionamentos amorosos, em casa. Então, assim, autoconhecimento que a gente traz, né? Para o quê? Conviver melhor, né? Com tudo que está ao nosso redor. Desde o nosso trabalho, a nossa família, os amigos. Então, a psicologia, ela está em todos os ambientes, né? uau. E até algo aqui que você falou desse preconceito, a gente teve um avanço, Alessandra, agora na pandemia, né? Por conta das necessidades, muita gente buscou psicólogo, né? Eu acho que foi aí uma das áreas que mais foram procuradas durante a pandemia, né? Porque as pessoas viram a necessidade, se depararam aí com coisas que não davam conta, um luto, né, que a gente vivenciou um luto mundial, Sim. né, luto dentro das nossas casas, dos vizinhos, e as pessoas tiveram que lidar com isso. E aí, aonde a gente teve um acesso maior a este serviço, né, um pouco de visibilidade para a profissão, mas ainda tem esse preconceito, sim. Eu acredito que tem muito preconceito, porque teve uma época da minha vida que eu fazia, eu não falava para ninguém.
porque eu achava que era para louco, tipo, e teve uma época que eu cansava, tipo, a mulher falava, vamos conversar, eu falei, não tem nada para te contar. A louca, né? Porque, ai, cara, eu tava de saco cheio, mas ela começava a bater papo sobre várias outras coisas, enfim. Aham. E aí eu entrava na dela, mas eu já sabia o que ela queria. Porque eu também gosto muito de analisar pessoas e comportamentos. Sim. Mas o que me fascina é isso, essa análise. E eu acredito que a psicologia ela tem que estar até dentro das escolas. Acho que já tem bastante, né? Escolas que tem. Aham, algumas Porque escolas sim. por essa necessidade do relacionamento, por essa necessidade, às vezes, das emoções, né? Que, sei lá, uma criança chora porque está fazendo a prova ou não vai bem na prova, enfim, e não sabe lidar com esse comportamento. E às vezes a professora também não sabe, né? Por mais que tenha estudado um pouco, mas não sabe. A mãe em casa briga. E aí a criança se sente, já cresce se sentindo naquela coisa, né? Uhum. Tu tem cliente, tu atende, né? Atendo, Tu aham. tem cliente criança também? No momento, não. Eu atendo Não. adolescente e adulto, aham. Criança, Entendi. no momento, eu não estou atendendo. Tá. E os adolescentes têm essa questão assim com a escola ou são de boa? Os teus? E aí, a pandemia, novamente, né, contribuiu para um aumento aí nos atendimentos a esse público. Com Entendi. esse excesso, né, esse isolamento social que a gente vivenciou, houveram crianças e adolescentes que não conseguiram retornar para casa. É como se fosse uma perda de habilidade social, né? Não, para a Como se escola? Retornar para a escola? para a Ah, escola, eu tá, falei tá. mas Sim, para a assim, escola. não conseguiram retornar para a escola, né? Entendi. Porque daí 2 anos em casa, 2 anos ali só fazendo as atividades em casa, e o adolescente que está nesse processo de desenvolvimento, cada dia para eles faz muita diferença, né? Eles estão em formação. Então, assim, eu recebi, sim, pessoas no consultório com essa dificuldade, não conseguia voltar para a escola, se sentia deslocado, se sentia como se fosse uma fobia social, né, que a Fobia gente chama. social. Aquele ambiente estava provocando uma ansiedade nessa adolescente. E ela não conseguia voltar, ela não conseguia ter contato com as colegas, porque esse contato tinha sido rompido na pandemia, né? Então, a gente recebe muito essa demanda no consultório atualmente. Ô, Michele, falando, eu escutando você falar, às vezes a gente pode até pensar, mas isso é frescura, né? Ai, como que não consegue conviver com os outros? Isso parece frescura, mas vai além, né? É uma coisa que é muito pessoal, né? E, e mesmo que tente, às vezes não consegue. Isso é impressionante, né? Nossa, essa fobia social, que não deixa de ser uma fobia social, Uhum. mas que ela. E que às vezes as pessoas falam, isso daí é frescura, ela só não quer ir para a escola. Mas não Uhum. é isso, né? Vai muito além. É. E aí vem, né, desde a fobia social, a ansiedade, né, que também a pandemia trouxe aí para o nosso meio, grande Hum, número de pessoas ansiosas, dentre elas crianças e adolescentes, né, então, assim, não é frescura, né, as coisas, elas vêm, elas vão acontecendo aos pouquinhos, às vezes a gente não se dá conta, né, que aquela entendi. criança ou aquele adolescente mudou o comportamento, tá ali dentro, tá quietinho em casa, não tá incomodando, que bom, né? Mas não, às vezes alguma coisa interna ali tá acontecendo que tá, né, mantendo ele nesse isolamento e não é saudável. A Entendi. gente precisa dos nossos momentos a sós. Mas quando eu parto para um isolamento, aonde eu não quero ter contato, ou isso é muito rotineiro, aí é um sinal de alerta, né? Então, a gente tem Hum, aí vários motivos para buscar terapia, né, Alessandra? Desde a interessante. uma malinha aqui. Então, interessante até para as mães que escutam a gente, às vezes, ligar o alerta, porque às vezes a gente acha que é
é normal, é Uhum, tranquilo, mas às vezes aquilo vai criando uma bola de neve e aí chega lá na frente, explode, né? uhum. Isso Interessante. que você falou, né, de às vezes ser frescura, pensando no adolescente, pensando no adulto, que muitas vezes porque a gente às vezes já falou também, é falta de um serviço, né? É, Vai é, lavar uma louça, é. acho uma ocupação, isso aí é falta de ocupação, né? Então tem muito esse discurso, né, Alessandra? E aí muitas vezes as pessoas vão ignorando esses sinais que essa pessoa está dando, às vezes de uma tendência à depressão, né? Uma síndrome do pânico. Então a gente vai ignorando e levando como se aquilo fosse frescura. E nem tudo é frescura, né? Tem muita coisa séria aí acontecendo. E a gente precisa olhar para isso, porque as coisas acontecem e às vezes quando acontece já é tarde, né? Entendi, entendi. Aí às vezes tem que entrar com algum, enfim, É. mas entendi. Ô, Michelle, vou te contar uma coisa que eu acho que tu nem sabe. E tem muita gente que também vai escutar também, já me conhece e não sabe. Eu tenho algum tipo de fobia social, tipo, ir a um show onde tem muita gente, eu não vou. Uhum. Onde, quando eu vou pro shopping, o shopping, sabe quando tá abarrotado de gente, tipo, tá chovendo e tá muito cheio de gente, eu consigo ficar 15 minutos, eu tenho que sair. Mas eu não Uhum. sei se é uma fobia, se isso seria considerado uma fobia social ou se pode ser uma frescura minha. Vamos lá, vamos fazer o diagnóstico. Ah! A gente tem que pensar, né, sendo fobia, ou ansiedade, ou depressão, tudo aquilo que traz prejuízo, né? Então, Entendi. assim, você consegue ir, você fica lá 15 minutos, você fica desconfortável e vai para casa, mas você não deixa de ir porque sabe que lá vai ter muita gente, né? Então, assim, Ah, a partir do momento que isso traz prejuízo, eu deixo de fazer coisas, né? Eu evito lugares, daí a gente pode pensar assim num diagnóstico, entendi, né? entendi. Show eu evito. Mas porque Uhum. eu não gosto mesmo, sabe? Aquela coisa abarrotada. Já gostei, já fui, já aproveitei um monte, já. E Uhum. acho que é mais questão de idade, talvez, enfim. Mas eu não gosto, não. Pode ser, posso ter uma certa fobia social a muita gente. Posso ter. Ah, sim. Mas se eu realmente quiser, eu não me importo. Entendeu? Uhum. Eu quero ir, eu vou ter que ficar lá no meio, eu vou, eu faço, porque é o Sim. que eu quero, né? Mas assim, se precisar, não, não. E Entendeu? aí, esses casos, assim, que já são estabelecidos, que já é um diagnóstico, né? A pessoa que tem uma fobia social, ela passa mal. Ela vai passar mal, ela vai ter uma Ah, sudorese, vai ter uma sensação, ah, talvez, de desmaio, de falta de ar. Então, assim, o organismo, ele reage, ele está dizendo que ali não tá entendi, bom. entendi, Então, tudo isso, né? E você me dizer, olha, não é um lugar que eu curto muito, tá com muita gente. Porque entendi. realmente a gente vai mudando, né? Os É, nossos gostos ao longo da vida sim. e tá tudo certo, né? E Ah, faz parte. É, então o corpo fala. o É mais corpo o fala corpo fala. sempre. Uhum, nosso E corpo. aquele, Michele, é aquele tipo, ataque do pânico, é uma coisa assim. A pessoa Assim, também crise, né? Síndrome do pânico. Ela paralisa? Ela para? O que que acontece? Bom, cada um deve ter alguma reação, né? o síndrome do pânico, transtorno de pânico, é tudo a mesma coisa que vai mudando as nomenclaturas, né? Tá. Mas está também associado à ansiedade. A Uau. ansiedade ela chega num nível tão exacerbado assim que ela dá com os dois pés, né? Vamos dizer assim. E Entendi. aí vai por um transtorno de pânico. Então, a pessoa, quando ela tem uma crise de pânico, ela tem muitas sensações no corpo, que é essas também, sudorese. A pessoa tem sensação de morte. É bem Uau. ruim para quem tem a crise de pânico. E às vezes se confundem com um ataque cardíaco, porque sente um Nossa. mal-estar no peito, né? E aquela sensação de que estou morrendo.
e aí a pessoa corre para o pronto-socorro, faz todos os exames médicos e não tem nada, Não tem porque nada. ela teve uma crise de pânico. Aham. Uau! E aí, né, o nosso corpo, quando ele se sente ameaçado, ele vai reagir. Entendi. Então, vem uma reação para o nosso corpo como se ele tivesse em perigo. Então, ele reage como? Né, vou me colocar em fuga, vou fazer alguma coisa. E aí, pensa, as reações bioquímicas todas que Sim. acontecem. E, na verdade, é só uma crise de pânico, mas quem passa é um sofrimento muito grande. Pois então, a gente está falando aqui de várias coisas, né? Então, a ansiedade deve ser um gatilho para Uhum. A várias ansiedade, coisas, né? a ansiedade, a gente poderia dizer que ela vai de 0 a 10, né? E Entendi. dentro desse 0 a 10, ela, né, o 10 é uma crise de pânico, né, quando a ansiedade não é tratada, Tá. né, e a ansiedade comum que todos nós temos. A gente não pode também pensar que tudo é uma doença, né, Alessandra? Entendi. De Sim. achar, nossa, eu tenho ansiedade, olha, eu tenho que me tratar. Não, eu tenho ansiedade. Eu acredito que Uhum. você deva ter ansiedade. A Tem. gente tem a nossa ansiedade, que é nossa. Tem. A gente tem a nossa ansiedade quando a gente vai gravar com a Alessandra, a gente fica Ai, meu ansiosa. Deus. Nada. A gente tem, a gente tem aquela ansiedade quando a gente vai fazer uma prova de vestibular, que aí é Sim. muito pontual, né? Que dá E dor de aquela barriga, da dor de barriga. Dá né? o branco na hora, Então, né? Então, assim, a ansiedade, ela faz parte, ela é uma emoção que faz parte do ser humano. Ela até é para nossa preservação, né? Para nos tirar de alguns perigos. No entanto, quando ela causa prejuízo, tá muito alta, tá causando prejuízo na escola, no trabalho, nos relacionamentos. Tô tendo insônia devido à ansiedade, né, generalizada, tudo me causa ansiedade, palpitação. Aí tem que ver um profissional e muitas vezes um psiquiatra também, além de psicólogo, né? olha só. Interessante, porque a gente faz algumas palavras muito de vilãs, assim, né? E ansiedade é uma. E eu achava que a ansiedade era só muito pro lado negativo. Mas Não, então a gente. É, olha, eu achava. É bom a é. gente conversar e Uhum, entender e até explicar como é importante até ter ansiedade, porque eu acho que tudo equilibrado faz com que fique, né? E eu também me entenda, né? uhum, Eu tive um tempo atrás, toda vez tipo, que eu ia viajar ou que precisava fazer alguma coisa, tipo, antes eu tinha que ir no banheiro fazer xixi ou alguma coisa assim, ou cocô, enfim. E aí eu comecei a falar, meu Deus, por que eu tenho que associar alguma coisa com algo físico? Falei, chega, né? Que isso começa devagarinho e pode ir para um nível maior e crescendo. Então tem que ficar se observando para ver essas reações, né? Mais ou menos assim, pelo menos eu fiz minha autoanálise, assim, para não levar a alguma coisa mais séria. mas no teu caso era uma ansiedade pontual, né? Você tem Sim, algo sim, para fazer e sim, a ansiedade sim, vem, né? sim, sim, sim. Sim, Que sim, daí é não essa é? ansiedade que faz parte aí, que é Sim. digamos que é o desconhecido, ou Uhum. tem algo que sempre causa ansiedade, né? Então, eu sou uma pessoa que quando vou viajar eu fico ansiosa, né? Eu não Entendi. vou várias vezes ao banheiro, mas eu fico super ansiosa, às vezes eu perco o sono, aí eu já Sim, vou viajar com sono porque eu não consegui dormir, sim, sim. né? É, É pontual, né? essa coisa de que vai viajar e vai perder a hora. Daí não dorme direito. Que É. saco, né? Mas eu acho que faz parte do nosso processo. Então, entender também que a ansiedade pode ser algo que vive em mim, que reside em mim, mas eu também tenho como equilibrar, é legal, né? Uhum. Interessante, não sabia. Assim como o medo, né? A gente pensa assim, o medo atrapalha as pessoas, né? Olha, deixou de fazer isso porque estava com medo, deixou aí de ter uma oportunidade na vida. Mas Uhum, o medo, ele é importante também porque ele nos uhum, tira de várias situações de risco, né? Então, verdade. a gente não consegue viver sem medo, a gente não consegue viver sem nenhuma ansiedade, sempre vão ter essas emoções. E a gente costuma Hum, dizer que não existe emoção negativa,
né? Porque é para preservação deste humano aqui. Então, se existe, é porque tem um sentido, né? Legal, legal. Então, a tristeza também pode ser considerada Também. nesse... Ah, Como que a legal. gente iria, né, identificar a alegria se a gente não tivesse a tristeza, né? Boa, boa. É, quando eu sinto triste, às vezes eu caio na fossa e fico lá um tempinho, Uhum. porque não adianta tapar ali o sol com a peneira, porque eu vou ficar triste em outro momento. Talvez eu fique mais ainda, porque acumulou a minha tristeza. Eu penso assim, então quando eu fico, eu falo, "Ah, cara, vou ficar aqui na fossa, eu fico triste 1 horinha, 2, enfim, e depois vai. Curte, Por que curte. não, né? Abraça a tristeza e diz: tá bom, eu tô vendo que você está aqui, daqui a pouquinho você vai se retirar, né? E é isso que a gente entende, né? Que as coisas vão ir e vir, né, Alessandra? A mesma coisa, a gente agora pegando aí a tristeza, né, que você trouxe. Se eu sou uma pessoa que eu tô triste todos os dias, que eu não sinto prazer nas coisas que eu faço, que o trabalho não me dá prazer, os relacionamentos, qualquer coisa, né? E eu vou me isolando, por exemplo, aí a gente já pode pensar numa depressão. Então, Ah, assim, ó. o que é a depressão? É um tipo de tristeza, desculpa, é um tipo de tristeza que me tira de cena, né? Que vai, nada do que eu faço eu tenho prazer. Então, assim, mais ficar triste por um dia, ficar triste por um motivo, sim, eu também fico, todos nós ficamos, né? Isso é bom alertar também, porque, nossa, que interessante essa visão. Porque assim, ninguém fala muito sobre isso, né? A gente não escuta as pessoas comentarem, tipo, abrace sua tristeza. Porque a gente nunca pode ficar triste, né? Tipo, quando o menino cai e se machuca, o menino não pode chorar. Pode sim, machucou, chora. Tá doendo, né? Ou por outros motivos também chora, abraça aquilo, tem um momento, mas depois continua e tá tudo certo. Então, ter essa visão como clareia mais as coisas, né? Porque a gente às vezes, não sei como é que tu cresceu, tu foi criada, mas lá nos anos 80, que foi quando eu era pequenininha, 90, era muito diferente. Era uma coisa assim, levanta aí e continua, vai. E às vezes era, tá, chora ali, 5 minutinhos, deu, passou, abraço, deu, vamos embora, né? Então a gente ficou muito preso, assim, mudou muito isso? Tu acha que já mudou ou tu acha que tem que mudar ainda? É aquela coisa, né? Você falando, me lembrei do ditado, ou música, não sei, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Engole o choro, engole o É, choro. é, Não, a gente pode pensar que ainda existe, né? Isso a tá, gente daí entra na questão da educação, né? Onde a gente foi criado. sim, Nossa família, ela nos deu aquilo que ela também recebeu, né? Então, claro, muitas vezes a gente foi ensinado lá, você não pode chorar, você tem que ser forte o tempo todo, sim, né? Engole o choro, porque eles também receberam isso, sim, né? É o que verdade, eles tinham para dar, né? verdade. Então, sim, né? Eu acredito que isso ainda acontece. E quando a gente faz esse movimento de vou aceitar a minha tristeza, vou aceitar a minha ansiedade nesse momento, a gente permite, porque se eu estou lutando contra isso, parece que isso vem com mais força, sabe? Aquela coisa que eu disser assim, Hum, ai, não pensa num sorvete rosa agora, já pensei, né? A aham, gente pensa, eu vou dizer, não quero sentir tristeza agora, daí a gente sente, né? uhum. Então, quanto mais a gente vai contra, mais claro, né? A gente não vai ficar ali na fossa o resto da vida, né, Alessandra? Não, claro, 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 não, entendi. Mas se tiver ali, né, com dificuldade de sair, aí é o momento de procurar um psicólogo, né, um profissional da área que vai acompanhar você nesse processo. Porque Sim. nesses momentos, né, que a gente não está dando conta, a gente chegou no nível ali de depressão ou ansiedade ou o que seja, que a gente não dá conta, aí a gente precisa buscar um profissional. Porque e aí que às vezes as pessoas acham, não preciso. A resistência de procurar um profissional quando tá nesse buraco, às vezes é bem grande, né? Porque Uhum. já se dei conta até aqui, eu vou continuar aqui, né? E como é importante
muito, Quebrar né? isso, né? E isso que você falou anteriormente, né, de não poder demonstrar as emoções, às vezes, da nossa criação ser assim, né? Sim, A gente é criado dessa forma, a gente não pode é, demonstrar nossas emoções, né? Que a gente está exatamente. triste, ou que a gente está sentindo, e a gente vai guardando isso, vai guardando, É, e uma hora, né? E geralmente, quando a gente recebe, tá? Na maioria das vezes, a gente recebe as pessoas no consultório, a última gota já caiu e o copinho já transbordou. entendi. Porque, quer dizer, segurou aquilo ali por tanto tempo, achando que, não preciso, sou forte, né, isso é para louco, Sim, ou enfim, né, a pessoa vai botando vários motivos para não procurar, né, sim, e a gente recebe, às vezes, as pessoas muito abaladas emocionalmente, né, sim. E daí, então, perdidas. então quando você vai muito no nível, tipo, como é que eu posso dizer? Se procura ajuda muito tarde, é porque já deu, a merda já tá muito grande, né? Tipo Uhum, assim, deu ruim já. Então, sim, o bom é se analisar e conseguir entender processos já meio que no começo, para aí ser mais fácil, para essa ajuda realmente funcionar e ser um processo mais leve, né? Se for muito uhum, avançado, eu acho que é difícil para todo mundo, né? é difícil. E a gente falou agora há pouco, né, de que o corpo dá sinais, e se a gente prestar atenção, a gente vai ver que o nosso corpo dá sinais, né? Sim, Desde a ansiedade, a insônia também é algo que tem muitas pessoas que sofrem com insônia, e não tem problema nenhum em você tomar um medicamento psiquiátrico, né? Ele tá aí, é para ser usado e tem toda uma medicina para isso. O sim. detalhe é que a gente às vezes quer tomar só o medicamento e não quer tratar das nossas dores. E aí Sim. vai, né? Aquilo vai ficando. É. Então, assim, o corpo às vezes está dando sinais, né? Ele está dizendo, olha, se não tá legal, né? E Uhum. as pessoas às vezes vão deixando até o último, assim. E Sim. aí, quando chega, aí a Uhum. situação já tá. Eu digo que terapia é mais ou menos que nem descascar uma cebola, né? Um dia tem uma camada, outro dia tem duas, daí você não tá gostando muito, aí cutuca lá, cutuca aqui, ai que droga. Ótimo isso que você falou, porque eu ia dizer justamente que também um dos medos de ir para terapia é pensar, né? Nossa, eu vou para lá, nunca mais eu vou sair de lá, porque eu tenho tanta coisa, É, né? E às vezes não, é o tempo de cada um. Tem pessoas que vão ficar por mais tempo na terapia, tem pessoas que vão resolver em menos tempo, tem pessoas uhum, que vão resolver bem pontualmente o que precisam, né? Então não tem que pensar assim, nossa, eu tenho tanta coisa da minha vida toda, eu vou ficar em terapia o resto da vida. Não. Você vai quando você achar que é necessário, né? Você sim, vai buscar se isso faz sentido para você. Se tem coisas que eu sei que tem e eu também não quero mexer agora e não tá me incomodando, tá tudo bem. uhum, Ninguém, a gente não tem que ir como uma obrigação. Eu tenho que ir lá resolver isso. Eu vou lá se isso estiver fazendo sentido para mim, né? sim. Não, é Então exatamente. é bem como você falou, é descascando uma cebolinha e descascar a cebola a gente chora, né? Chora! Meu Deus! Ai, Michele, meu Deus, quanto que eu já chorei. Eu fiz tudo que você possa imaginar de terapia. Tudo, Me todas conta. as possíveis e imagináveis. Quero saber. Mas é que eu tive uma mãe depressiva, né? Hum, Então, eu acho que ela precisava mais do que eu e ela me mandava. entendi. Então, enfim, ela via, a gente se via uma na outra e acabava fazendo desde pequenininha. Terapia de desenhar, terapia de falar. Meu Deus do céu, tudo que você possa imaginar. Mas, assim, hoje eu vejo que foi muito importante para o meu crescimento. Que por Hum, mais que eu não quisesse falar, por mais que. Foi muito importante esse processo todo que eu passei, né? Porque a gente pensa, ai, que saco. Era um saco, eu achava também. Mas eu ia, e hoje, madura, eu vejo quão bom foi para mim, para o meu desenvolvimento, porque agora eu tenho um autoconhecimento sobre mim muito legal.
eu consigo entender várias coisas sobre a minha pessoa. Esse negócio de ansiedade eu consigo analisar. Quando eu tô triste, eu também consigo analisar e abraçar a tristeza e tá tudo certo, né? Não ver isso como um problema muito grave, né? E não é grave, não é nenhum problema. Às vezes eu choro e tá tudo certo, e beleza, e as pessoas me entendem também, porque eu explico, ó, eu preciso do meu tempo, preciso ficar uma horinha ali fechadinha, lendo um livro, enfim. Depois volta para a vida normal, né? É como se fosse um buraco. Você vai ali, fica um tempinho, depois volta, sim. né? Para mim funciona. Não sei se para todo mundo é assim, mas para mim a pessoa funciona. Claro que esse buraco não é um buraco que eu fico por muito tempo, porque também daí seria um problema, né? Sim. É algo que você precisa, é como se a gente precisasse reabastecer, né? Exatamente. É isso aí. É bem esse negócio. É. Uhum. E cada O um tem carro, pode falar. e cada um tem um abastecimento, né? Às vezes Uhum. eu abasteço tomando banho, às vezes eu abasteço no jardim arrancando mato, às vezes Uhum. eu lavando a louça. É bem difícil esse de lavando a louça, mas às vezes é. Enfim, essas coisas, né? Que eu acho que cada pessoa tem o seu próprio momento, né? Uhum. Ô, Michele, na terapia, as pessoas conseguem entender e se dar conta das suas coisas, tipo, por exemplo, isso que eu acabei de te falar, entender mais a si mesmo? É para Uhum. isso também? É para isso, que daí é o autoconhecimento, né? A Entendi, terapia, ela produz o autoconhecimento. entendi, E entendi. aí, para que essa pessoa ela vá se descobrindo ali. Porque Tá, às vezes a gente tem a ideia de que a gente se conhece, né? é. E quando fala em autoconhecimento, eu acho tão delicado porque parece assim, uma coisa tão simples. Ah, eu sei quem eu sou, eu sei das coisas que eu gosto, né? E não, vai lá no nosso profundo, É. né? Vai lá na nossa história, as nossas relações, a nossa infância. O que que isso hoje traz para a nossa vida adulta? Porque Isso. aquela menina que eu fui lá aos 5 anos de idade habita aqui ainda. Então, isso, É, a gente precisa entender isso, que lá sim. atrás eu tive algumas coisas que eu signifiquei, né, que me machucam, que me doem, e que às vezes eu preciso olhar para isso novamente e ressignificar. E quando a gente vai se Uhum. aproximando da nossa história e vai se aproximando, né, de quem nós somos realmente, é como se fosse clareando, né? Isso que você É, falou. A pessoa consegue ter esse discernimento? Sim, essa é a ideia. A ideia não é que a pessoa sente na minha frente, até acho até legal falar isso, porque às vezes a pessoa vem achando que é igual um médico. Olha, eu tô com dor aqui, dor aqui, dor aqui. O que que você me prescreve? entendi. Não Às vezes funciona a assim. pessoa tem essa ideia do psicólogo. Não, não funciona assim. Né? Se eu tenho Uhum. 39 anos de existência, eu tenho 39 anos de história, eu não consigo, numa sessão de psicoterapia, resolver. Não. Né? É pela fala, é acessando, é dialógico que a gente fala, né? No diálogo. Então, isso vem devagarinho. É. É aí que eu digo da cebola. Aí que eu Isso. disse, você clareou tudo a história da minha cebola. E descasca e chora mais um pouquinho, guarda, pega de novo. Quer jogar a cebola pro alto, quer explodir É. a Ah, cebola. não quero mais isso aqui. Tudo bem, Não quer mais. vamos para outra, né? Então, É, assim é a psicoterapia, a gente vai caminhando aí com o que esse cliente vai trazendo, né? Não é o legal. psicólogo que vai direcionar. Não sou eu que vou dizer Entendi, assim, olha, Alessandra, eu acho que você precisa trabalhar determinada coisa em sua vida, né? Não, a entendi. gente vai descobrindo ali nesse diálogo, né? Vai Isso, vindo, vai vindo. Isso vai como vindo. eu acho que autoconhecimento foi uma das ferramentas que eu trabalhei minha vida toda e nos últimos talvez 10, 12 anos com mais intensidade, que a minha vida profissional mudou, minha vida pessoal mudou, porque eu mudei, né? Então foi uma construção, e acredito que a psicoterapia seja uma construção do que eu já fui, ressignificando todos os processos,
para eu conseguir entender e ir para frente, né? E foi essa forma que eu consegui me construir como uma melhor profissional, uma melhor pessoa, enfim, melhor esposa, melhor filha, enfim, irmã e por aí vai. Mas foi delicado, porque todo mundo fala, é fácil. Não foi fácil. Acho que foi a tarefa mais difícil até hoje, foi conseguir, e ainda estou nesse processo, porque eu acho que nunca termina, só vai terminar quando eu morrer, mas que é nesse processo do meu autoconhecimento, que é constante, né? E mudou, meu corpo, eu tinha, por exemplo, eu tinha ovários policísticos lá atrás, hoje não tenho mais. Então, porque eu mudei a alimentação, mudei o meu mudei meu pensamento, enfim, mudei várias coisas, porque eu acredito muito que doenças também são psicossomáticas, né? Psicossomatizadas. E mudei muita coisa, porque eu mudei. Então, eu consegui meio que dominar o meu corpo através de outras coisas. Eu acredito isso, posso estar errada, mas eu acredito nisso. Mas e aí, né, Alessandra, você mudou porque você buscou esse processo, né? Total, sim. Foi algo aí que você, né, se disponibilizou a ir lá fazer a terapia, a mudar, né? Sim. E isso é muito legal, porque, assim, às vezes as pessoas... Por que tem pessoas que vão e não mudam, né? Por que tem pessoas que vão e não acontecem nada? Porque você precisa se implicar no processo. Entendi, sim. Não sou eu quem vou dar uma receita e dizer, ó, vai para casa, né, faça essa atividade aqui, eu tome esse remedinho 5 dias, Entendi. né? Não. Esse processo, é como você falou, é uma construção. É pensar lá naquela figura esqueci o nome agora, que sai a borboletinha, a lagarta. Lagarta? Metamorfose, não é? Lagarta sai borboleta. Casulo. Casulo, né? Então você tá ali, você tá em transformação. E isso é de cada um, né? Isso que você colocou é muito legal de dizer, olha, é para a vida toda, porque é algo que você quer. Né? Você quer cada vez mais esse contato contigo, né, com a verdadeira Alessandra. E isso nos traz o quê? Nos traz, assim, uma potência diante das coisas, que é o que parece que aconteceu contigo, né? Autoconfiança, aí vem tudo, né? Minha autoconfiança, enfim, várias outras coisas que hoje eu já tenho maior estrutura para aguentar. Tipo, críticas, eu não aceitava crítica. Nossa, aquilo lá me matava, eu tava morta, morria. Hoje eu já acho que ninguém gosta muito ainda, também não gosto muito, mas já vejo com outros olhos, já consigo ressignificar um pouco mais, tá mais tranquilo, né? Nossa, que E isso não acaba nunca, é como você falou, né? Porque daí eu subo esse degrauzinho aqui, daqui a pouco vem um novo desafio que me coloca de novo para aprender. É verdade. Ou eu sempre choro, ou eu deixo aquilo ali e daqui a pouco ele vai vir de novo me incomodar, eu não vou saber como lidar, ou eu vou lá e aprendo, e enfrento, né? Verdade. Ô, Michele, e quem está assistindo, assim, que está meio que na dúvida, né? O melhor, você acha que é conversar com alguém, conversar com o psicólogo, marcar uma avaliação? Tu diria que teria que fazer isso? Porque, assim, na internet todo mundo vai para o Google, né? Mas eu acho que em alguns casos é melhor falar com profissionais pontuais, né? Porque assim, a gente costuma dizer, eu tenho aquela amiga lá que escuta, né, os meus desabafos, né? Todo mundo tem a sua amiga ou seu familiar, é diferente, né? Que às vezes tem umas brincadeiras aí na internet dizendo que não precisa ir no psicólogo, né? Vai na vizinha. Não é, né? Assim. E aí, não, a gente tem que pensar que o quê? A gente estuda 5 anos na faculdade, fora o que a gente continua estudando depois, de especialização e cursos, né? É uma escuta diferente, né? Essa pessoa está ali para ali escutar como escuta ativa, né? Não está ali para te julgar, não está ali para dizer se você está certo ou errado, né? Então, assim, tem dúvida, tá vendo que não está se sentindo bem, né? Poxa, eu deixei de fazer coisas que eu fazia.
olha, eu tô com essa ansiedade diária, me incomoda, o coração acelerado o dia todo, a cabeça não para. Então, assim, vale a pena marcar uma avaliação, sim, Entendi. né? De Entendi. não ficar achando que no Google vai achar a solução, ou como eu Tá. falei na amiga, né? É Entendi. bom, né, a gente ter esse suporte, a gente precisa, a gente vive em sociedade, né? A gente Claro. precisa desse social. Mas a partir do momento que se trata de algo aí tão delicado que é meu, eu preciso de um lugar para estar falando, né? Para estar colocando. Legal. E assim, ó, às vezes, outra coisa, né? Aproveitando o gancho, a gente vai lembrando e vai indo, né? Sim, claro. Ai, psicólogo só conversa, né? Eu também Aham. estou desabafando, Alessandra. É, ó. Psicólogo só conversa, como assim, minha gente, né? Então, a gente tem essa escutativa, né? É um trabalho aí bem profissional e na fala, é falando que a gente acessa as nossas dores e a gente ressignifica. Né? Então, aquilo que eu fico só pensando e tentando achar saída, muitas vezes eu não vou conseguir sair dali e eu vou ficar em Entendi. círculo, né? Entendi. Então, é importante ter uma ajuda, tá? Legal. Ô, Michele, tu atende online também? Online e presencial. Por enquanto, eu Ah, estou com atendimento aqui na Palhoça, né? O presencial. tá. Tá, legal. Ah, eu vou colocar teus dados aqui, então, na descrição do vídeo, né? E, ai, Michele, queria agradecer, muito obrigada. Nossa, a nossa conversa abriu muito, assim, a minha mente, até coisa que eu não imaginava e que achei interessante, tipo, da ansiedade que todo mundo tem. Ai, achei muito massa. Obrigada, obrigada por conversar aqui com a gente no Conexão. Eu que agradeço, super feliz por estar aqui, por essa oportunidade. Uma honra para mim estar contigo. Ah, obrigada, Eu querida. já te acompanho aí faz um tempão. E você, para mim, é uma inspiração, né? E um modelo aí de empreendedora que eu sigo, que eu estou sempre de olho nas dicas, estou acompanhando aí teu passo a Ah, que passo, legal. né? Então, muito Obrigada. bacana. Eu só tenho a agradecer, tá, Alessandra? Obrigada. Obrigada. Um beijo. Um Obrigada, tá? beijo, Tchau, tchau, gente. tchau. Tchau.